Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Energias Renováveis do curso Engenharia Ambiental. Meu nome é João Areis, né? Eu sou o professor que vai estar acompanhando vocês aqui nessa disciplina, né? Bom, essa disciplina nossa, nós retomamos as atividades desde a aula passada, na forma EAD, e essas duas primeiras aulas, né, a aula anterior e essa aula de hoje, ela está sendo dedicada para nós fazermos uma revisão a respeito daquele conteúdo que tinha sido visto antes do início da pandemia Covid-19, ok? Então, nesse mesmo raciocínio, né, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, das dependências das fontes não renováveis, né, os impactos e a pressão que isso causa, né, sobre o meio ambiente e quais são, né, as principais soluções alternativas de energias renováveis aí que podem nos auxiliar para tentar contornar essas dificuldades. Bom, pessoal, primeiramente, né, a gente tinha feito um breve resumo, né, do histórico da evolução da energia como uma forma geral. Então, nós falamos um pouco, né, a respeito da história, né, começou desde os homens primitivos utilizando o fogo, né, e naturalmente o carvão vegetal, e isso aí já passou a agregar muito, né, em termos de comodidade, em termos de conforto para a vida dessas pessoas. Então você falava, por exemplo, em seres humanos que consumiam em média 2.000 quilocalorias por dia para sobreviver. Basicamente era o próprio alimento ingerido, né? E aí, a partir do tempo, nós vamos perceber que isso ocorreu uma evolução muito grande, né? Hoje em dia, na média, em um país desenvolvido, exemplo Estados Unidos, Europa, uma pessoa consome em média cerca de 200 mil quilocalorias dia para sobreviver, tá? Naturalmente não é tudo isso que é alimento. O alimento continua sendo ali aquelas meras 2.000 calorias. Então, as 198 mil, via de regra, está relacionado com alguma atividade que trouxe ou trará conforto àquelas pessoas, né? E aí, naturalmente, essas atividades consumiram energia elétrica. Então, por isso que a gente passa a ter esse aumento expressivo pelo uso da energia. E aí, seguindo, né, depois do carvão vegetal, a gente já tem o uso da energia dos ventos, seja para o beneficiamento dos alimentos lá nos Países Baixos, seja como meio de transporte, através da navegação. Mais na sequência, o uso do carvão mineral, tá? Então, o carvão encontrado nas jazidas minerais, né, que são uma das formas de energia mais abundantes pelo mundo. Esse carvão mineral ele produziu, né, um grande salto em termos de evolução, né? Ele fez parte, afinal de contas, daquele período de evolução industrial. E foi graças a ele, né, que a população passou a ter muito mais conforto é, e, e equipamentos, né, dispositivos, manufaturas, né, coisas que antes eram feitas artesanalmente passaram a ser feitas utilizando máquinas a vapor e por aí vai. Então houve-se um ganho muito grande. Porém, nessa mesma esteira veio também a pressão e os impactos, né, por esse uso, né, desse carvão mineral que é um elemento da natureza extremamente poluidor. Na sequência do carvão mineral, que até hoje é muito utilizado, também veio o petróleo em todos os seus derivados, então diesel, gasolina, dentre outros combustíveis. O petróleo hoje, né, ele é sinônimo principalmente de uso nos transportes, mas o petróleo também é muito utilizado para a produção de eletricidade. Então você tem várias plantas termoelétricas que fazem uso do petróleo para a produção de eletricidade. Então ele também, né, traz uma grande pressão sobre o setor. Aqui destacando, né, querosene, gasolina, diesel, as diversas derivados do petróleo sendo utilizados. O gás natural, ele é um dos mais recentes, né, através das milhares de pesquisas, né, realizadas
pelos profissionais dessa área, né, de energias e tudo mais, geralmente em jazidas, né, ou próximas a jazidas de petróleo, é muito comum encontrar também jazidas de gás natural, né, na verdade bolsões de gás natural entre as camadas ali da crosta terrestre, né. E esses bolsões, eles encontraram um grande potencial, né, de inflamabilidade, grande potencial de queima, né, e graças a isso esse gás natural ele passou a ser trabalhado, tratado e comercializado na forma que nós temos hoje em dia. Então ele pode ter aí diversas aplicações, seja para produção de eletricidade, seja para produção de outros derivados, tá? E esse gás natural também tem um papel muito importante. Bom, pessoal, e aí nessa sequência nós viemos com a energia elétrica, tá? Então, até então, tudo que envolvia calor, aquecimento ou produção de luz era de origem não renovável, né? Era de origem ou de petróleo, ou de carvão mineral, ou de carvão vegetal, ou de gás natural. E aí veio um grande salto, que foi a energia elétrica, né? Você passar a ter uma outra forma de energia que não aquele simples calor ou iluminação pela queima de algo, né? E aí a eletricidade ela acabou, né, conquistando um grande espaço aí ao longo dos anos, né? Seja na forma da corrente contínua, seja na forma da corrente alternada. Houve, né, uma briga, uma disputa clássica aí entre as duas correntes, né? A gente até tem vários filmes que vocês podem encontrar por aí. Um deles é a História da Eletricidade, a Era da Invenção, que traz ali a disputa entre Tesla e entre Thomas Edison, tá? Um filme recente também que fala a respeito, né, da Guerra das Correntes. É um filme que trata a respeito do um dos fundadores da General Electric e o Thomas Edison também. Então também é um filme que trata a respeito disso. Recomendo que vocês assistam. Mas o que a gente pode resumir é que a eletricidade ela teve um papel significativo na história, tá? Então a gente pode basicamente dividir a história antes da eletricidade e após a eletricidade. Naturalmente, após a eletricidade, né, desde sua invenção, houve uma grande evolução, né, mas os fundamentos, as bases continuam sendo os mesmos. Tá? Um outro fator a ser destacado é que essa energia elétrica ela pode ser obtida de diferentes formas. E aí talvez seja o grande ponto de inflexão. Tá? Essas diferentes formas, nós vamos ver mais adiante, elas podem vir ou de meios não renováveis ou de meios renováveis. Então essa escolha da fonte para a produção dessa eletricidade é que vai dar aí novos rumos aí para a humanidade. Bom, pessoal, aqui um breve histórico do uso da energia, tá? E aqui a gente está falando então de todas aquelas fontes que eu citei, desde a madeira, né, o carvão vegetal, passando pelo carvão mineral, passando pelo petróleo, pelo gás natural, até a descoberta da eletricidade, mais recentemente da energia, né, nas formas hidrelétrica e nuclear, tá? Então isso aqui é a grande evolução. E aí a gente percebe, né, que nos últimos séculos, nos últimos 2 séculos principalmente, houve uma pressão muito grande pelo uso de energia, né? Que é aquela historinha que eu contei para vocês, né? Que hoje em dia, na média, você tem num país desenvolvido um consumo de aproximadamente 200 mil quilocalorias dia por pessoa, tá? Então não tem como, né? Existindo essa pressão, essa energia precisa vir de algum lugar, e se a gente pegar aqui por esse gráfico, a gente vai ver que a maior fonte dessa energia ela é não renovável. Ela vem de fontes poluidoras, né, via de regra, ou queima de biomassa ou derivados de petróleo. Aqui destacando um pouquinho, né, do consumo no mundo e o consumo nos Estados Unidos, para tentar mostrar essa questão que a gente ressaltou, né, dos países desenvolvidos.
Então, embora você tenha países como a China, né, a Rússia, apesar desse gráfico estar um pouquinho desatualizado, do início dos anos 2000, mas em países desenvolvidos o impacto, a pressão ela é muito maior, né? Os países subdesenvolvidos, né, principalmente China, Índia, que têm tido crescimento econômico muito acelerado, eles também têm trazido grandes impactos sobre o meio ambiente. Aqui novamente demonstrando, né, esse consumo por fonte, e aqui esse aqui é o principal retrato que nos traz essa preocupação. Então, se a gente pegar aqui da demanda, isso aqui no início dos anos 2000, mais de 75% da energia demandada no mundo vinha de fontes não renováveis. Tá? Isso aqui é algo extremamente preocupante, né? São fontes poluidoras, fontes que causam sérios impactos sobre o meio ambiente. Isso aqui já mudou um pouquinho, né? Devido a esses últimos 20 anos, né? Mas naturalmente ainda continua ali na casa dos 70%, 75% facilmente. E aqui mostrando os Estados Unidos, né? Como que seria isso lá nos Estados Unidos perante o mundo, que não diferencia muito também, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!